Olá! Um dos primeiros a escolher seu candidato à prefeitura de Maceió foi o Patriota, partido de direita, que terá como seu escolhido concorrente, né, na disputa aí pela prefeitura da capital alagoana, o engenheiro Josan Leite, que é o nosso convidado de hoje aqui no Com a Palavra. Engenheiro, bem-vindo. Satisfação, Felipe, é uma honra estar com você nesse seu programa e colocar para Maceió as nossas ideias, as nossas propostas, as nossas definições de como a gente vê a Maceió hoje e como a gente sonha que ela seja. Obrigado. Para começarmos, quem é Josan Leite? Josan é um apaixonado pela sua profissão. Sou engenheiro civil, sou um apaixonado por obras de infraestrutura, sou apaixonado por obras de edificações, sou apaixonado por obras de loteamentos, sou apaixonado por obras em cidades. Eu sou um apaixonado pela inovação. Desde o meu tempo de estudante, eu olhei a inovação e o empreendedorismo como uma das paixões da minha vida. Foi ainda na universidade que eu comecei a desenvolver um projeto, do Jovem Empreendedor. Foi a empresa Júnior de Engenharia Civil e Arquitetura, uma empresa que a gente criou tem 24 anos, eu era estudante de engenharia, e é uma empresa que é administrada por estudantes, orientada por professores e que presta serviços à sociedade em condições mais especiais. Essa empresa faz com que os estudantes comecem a pensar em empreendedorismo ainda nos bancos escolares. Faz com que eles comecem a ter uma noção do que é uma empresa, o que é gerir uma empresa, gerir negócios ainda na universidade. Então, eu sou um apaixonado por esportes, sou ciclista, amo pedalar, corro, também sou atleta de corrida, fiz agora recentemente uma de trilha de localização extraordinária com um grupo aqui de Maceió. Sou remador de caiaque, amo remar em nossas praias, já passei aí, eu era a partir dos 15 anos de idade, eu saía de caiaque ali, Felipe, em Cruz das Almas, onde meus pais moram até hoje, entrava naquelas ondas de caiaque, juntava gente para ver, e eu saía de manhã cedo com a blusa, uma sunga de praia, dinheiro num caldo de cana, e ia para a piscina natural de Cruz das Almas até a piscina natural. Eu sou um apaixonado por Maceió. Eu vivi minha vida inteira em Maceió, estudei em colégio cristão, estudei com você no Colégio Sacramento, fui colega de seu irmão Acácio, que fez arquitetura e eu fiz engenharia, convivemos um pouco também na época de universidade. Eu sou um apaixonado pela luta pela democracia, pela luta pela ética na política. Precisamos resgatar a moral na política. Precisamos dar um basta nessas regalias, nessas mordomias. Eu sou um apaixonado pela luta que transforma o nosso povo. Nem todo mundo sabe, mas algumas candidaturas são pensadas, né, são feitas inclusive até para se consolidar nomes, consolidar a própria legenda, com vistas aí de olho em tempo de televisão, para apresentar pessoas de olho a futuras candidaturas, para consolidar o nome não para uma eleição, mas para a próxima, e por aí vai, de olho nas alianças também. Apenas se coloca a candidatura, mas se visa uma aliança ou ainda em primeiro ou em segundo turno. O Patriota se enquadra numa dessas situações ou é para a disputa efetiva da Prefeitura de Maceió? Não. O nosso projeto é Maceió. Estamos caminhando pela cidade, estamos conversando com populares, estamos indo nos bairros, estamos indo nas associações, nos sindicatos, nas empresas. A gente tem buscado muita informação para a transformação que a gente quer da Maceió. A gente tem criado um projeto de transformação. Isso não é uma brincadeira, e a gente tem encarado isso de uma forma muito séria e muito profissional. As pessoas que têm se juntado a nós têm se juntado a um projeto, a uma ideia, não a um partido, não a essa velha política dos conchavos. Nós não criamos aqui nenhum ambiente propício
para se fazer os velhos conchavos da velha política. Recebemos convites de participar de outras chapas, recebemos convites de pessoas que queriam agregar ao partido ideias que não se encaixavam dentro do nosso projeto. Nós temos um projeto de transformação para a cidade de Maceió. Todas as pessoas, Felipe, que vierem se engajar nesse projeto de transformação são todas bem-vindas. A propósito da questão de partido, o senhor concorreu ao governo do Estado na última eleição geral, em 2018, pelo PSL. Sim. Agora se é lançado como candidato pelo Patriota. Essa questão, do ponto de vista eleitoral, vendo eleitoralmente, vendo enquanto político, não dificulta, não complica não para a cabeça do eleitor associar com um nome, depois associar com outro. De repente o eleitor não sabe a que partido a pessoa pertence. Esse candidato não era de outro partido? Excelente pergunta, Felipe. É muito importante que o eleitorado, que a população de Maceió, que a população do Brasil entenda como funcionam essas coligações partidárias. Infelizmente, o PSL tomou um rumo, pelo menos aqui no nosso estado, que não mais correspondia às ideias que eu sempre defendi. As ideias que eu defendo desde o tempo de estudante, de ética na política, de prosperidade, de incentivar o empreendedorismo, de incentivar a inovação, essas ideias permanecem dentro de mim desde sempre. Quem mudou não fui eu, foi o partido. Então, eu não tinha mais como permanecer em um local onde as ideias que estão sendo defendidas são diferentes das ideias que eu defendo. O Patriota hoje é o único partido, talvez, que 100% dos seus deputados federais apoiam o governo Bolsonaro. O Patriota, inclusive o nome Patriota, foi uma escolha do Bolsonaro. Quando ele estava em dúvida para qual partido ir, se ia para o Patriota, que antes se chamava PEN, e o Bolsonaro escolheu o nome Patriota, o partido se preparou para recebê-lo, depois ele foi para o PSL e aí a gente viu as coisas que aconteceram. Então, o PSL tinha e tem dentro do seu estatuto, tem visões liberais na economia, ele tem também visões conservadoras nos costumes para a nossa sociedade, porém, a união que foi feita no estado de Alagoas não dava para a gente continuar e nem a gente defender as ideias que a gente defende. Fazendo ainda uma projeção, a partir da última eleição geral, o senhor ficou em segundo lugar, só que com uma quantidade de votos muito abaixo, inclusive até do que teve o candidato a presidente Bolsonaro, que por acaso perdeu em Alagoas. Isso de alguma forma isso de alguma forma influencia, traz algum tipo de projeção, de mudança na estratégia, na diretriz de campanha? Felipe, qual é a grande dificuldade que a gente tem numa campanha onde a gente tem poucas condições financeiras, que todo mundo sabe disso? O pessoal tem grandes marqueteiros, grandes espaços em televisão, grandes espaços em mídia. A dificuldade que a gente tem é de chegar nas pessoas, é que as nossas ideias cheguem a todo o povo de Maceió. Como é que a gente pode ter um alcance maior se as pessoas, por exemplo, que estão vendo esse vídeo aqui com você, compartilhar, marcar pessoas, chamar pessoas, a gente vai conseguir cada vez mais engajar pessoas. Esse é um projeto de transformação da cidade de Maceió e a gente precisa mobilizar pessoas. Isso depende de cada um de vocês. E a propósito dessa colocação do candidato escolhido, Josano Leite, a gente encerra esse primeiro bloco, mas já vem para o segundo bloco. Primeiro aí tomando carona, se me permite, aí nesse pedido. Compartilhe aí essa entrevista, concordando ou não, está a proposta de discussão, essa é uma proposta de jornalismo, uma proposta desse momento de eleição também, desde que seja com argumentos, de uma forma bem séria, bem sóbria e tudo mais. Política, afinal, é isso, é o lado bom da política, é essa discussão. E essa projeção também no âmbito nacional é o tema do nosso próximo bloco. Já.
Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, fique conectado. Alu Telecom. O futuro chega mais rápido. A gente volta com esse de segundo bloco do Com a Palavra desta semana, que tem como convidado o candidato escolhido pelo Patriota para disputar a Prefeitura de Maceió, engenheiro Josan Leite. No primeiro bloco a gente falou dessa escolha aí e agora vamos falar um pouquinho dessa conjuntura de âmbito nacional. O senhor mencionou aí a questão do afastamento com as ideias, o afastamento das ideias do presidente, e com o qual se aliou muito, é um partido de direita, a presidência, o presidente é alguém de direita, e o senhor foi, por assim dizer, o candidato na eleição geral dele aqui. Como é que está essa relação neste momento? Nós temos um alinhamento completo com o governo Bolsonaro. Nós temos um alinhamento de ideias, um alinhamento de propósitos, uma visão liberal na economia, uma visão empreendedora, uma visão que busca inovação e que busca a transformação do Brasil e que busca a transformação de Maceió. Esse é o caminho que a gente vê para a real mudança da política brasileira. O que a gente tem visto dentro do nosso estado, Felipe, são as pessoas se juntarem, fazer seus conchavos, até completando um pouco aquela pergunta anterior que você tinha feito, a respeito, dos políticos que se juntam pensando nas eleições seguintes e não com um projeto para a cidade de Maceió, como é o caso. Nós precisamos ter pessoas que pensam, planejam e executam projetos para a cidade. Isso precisa estar muito claro na mente das pessoas. E o que a gente vê claramente é o inverso disso. As pessoas estão alinhadas em propósitos pessoais e não em propósitos do povo. Esse caminho precisa ser mudado. O presidente anunciou que, pelo menos neste momento, em primeiro turno, não assumiria, não se associaria a uma candidatura especificamente. Isso, de alguma forma, o deixa magoado, complica um pouquinho aí? Não. As pessoas, na verdade, identificam quem são realmente os bolsonaristas, quem são as pessoas que defendem as ideias. Eu costumo dizer, Felipe, que não é o que a gente diz que nos define quem somos. Não é o que a gente diz que nos define quem somos, mas o que a gente faz efetivamente é que faz com que as pessoas percebam quem somos. Então, o povo sabe quem é que defende o quê, quem defende ideia A, B ou C, quem é que está junto com a velha política alagoana e quem está combatendo essa velha política alagoana. Isso é muito claro. Voltando também a essa situação, foi colocado, como o senhor bem adiantou, chegou a haver um convite para ser o vice de outra chapa majoritária aqui, o candidato JHC. Como é que foi? Como é que foi isso? O deputado, Cabo Bebeto, procurou o partido, foi o interlocutor do JHC, e em reunião com a diretoria do partido, a diretoria estadual do partido. Do seu partido? Sim, do Patriota, ele levou essa proposta, mas ela não foi aceita. A nossa linha tem hoje um caminho bem distinto, bem distante
do socialismo defendido, né, pelo PSB e agora junto com o próprio Ronaldo Lessa, se mostra claramente que o JHC ele busca esse eleitorado de esquerda. Tudo bem, é uma escolha, é uma opção. Foi o senhor que não quis a aliança? Sim, fomos nós que não quisemos. O partido, nós discutimos, eu expus a minha opinião, o partido também. E eu digo, aproveito até esse momento, o Patriota é um partido que a gente tem uma liberdade extraordinária, Felipe. Eu, quando fui convidado pelo Patriota, eu fiz 2 exigências fundamentais. A primeira, que eu pudesse montar o Diretório Municipal de Maceió de uma forma técnica, sem políticos, sem conchavos. Esse pedido, essa solicitação nossa foi aceito. Então nós montamos o Diretório de Maceió, ele tem professores universitários, ele tem profissionais liberais, tem engenheiros, arquitetos, empresários, pequenos empresários. Nós temos filiados que inclusive vão concorrer à Câmara Municipal, feirante do mercado da produção, a gente tem um cabeleireiro, a gente tem pessoas simples do povo, pessoas comuns do povo. Isso que a gente precisa mudar dentro da forma de fazer política. As pessoas comuns precisam acreditar que a transformação só se dá se ela participar efetivamente. E colocar o seu nome à disposição é uma dessas formas. Só que essa mudança passa por se conseguir, é um dos preceitos da política, por se conseguir se eleger, se conseguir o cargo almejado. O que eleitoralmente, na conjuntura política, está meio difícil. A gente tem, de um lado, uma aliança forte, como é colocado, governo do Estado, Prefeitura de Maceió, atual governador e prefeito, com um candidato notadamente forte, o ex-procurador-geral de Justiça. De outro lado, agora mais reforçada ainda, uma pré-candidatura que já tinha reforço, o candidato Sim. JHC, e contando com o nome de peso, inequivocamente um nome de peso, do ex-governador Ronaldo Lessa. Isso torna a tarefa do senhor muito difícil, talvez até impossível? Nunca. Pelo contrário, eu acho que agora fica muito claro para o povo de Maceió, porque a velha política está mostrando suas garras, está mostrando o seu modo de fazer, o seu modus operandi, né? A sua forma de fazer política. Então, eu acho que ficou muito mais claro agora para se fazer a escolha. A única chapa independente que a gente tem é a do Patriota. E aí eu vou lhe falar, Felipe, da segunda coisa. Lembra que eu falei que eu fiz 2 exigências ao Patriota para poder aceitar ser o candidato a prefeito de Maceió. A primeira foi a montagem do diretório mais profissional possível. Nós fizemos isso. A segunda, tão importante quanto, é que eu pudesse ter liberdade para montar o meu secretariado técnico, profissional, focado em resultados. Isso foi aceito. Nenhuma destas coligações, eu digo todas, nenhuma destas coligações em Maceió, é só olhar os conchavos que estão feitos aí, tem a liberdade do prefeito escolher um secretariado técnico. Vamos ter novamente mais dos mesmos. E é uma escolha muito clara. Ou as pessoas se engajam a gente em um projeto de transformação da cidade, ou vai ficar com a velha política. E aí ele vai ter o alfabeto inteiro. A, B, C, D, F, G, H, todo o alfabeto aí à disposição para escolher de candidatos. Mas a candidatura independente, focada em projetos, focada em soluções para a cidade de Maceió, é a nossa. Independente desses conchavos, né, desses apadrinhamentos políticos que tanto mal fazem para a nossa cidade. É só, Felipe, olhar a cidade, andar na cidade, em qualquer lugar. O descaso que a gente encontra nas ruas de Maceió, a gente passa, meus pais moram ali em Cruz das Almas, aquela via, eu chamo ela de via tobogã, que ela anda assim, né? O povo de Maceió se acostumou com mais ou menos. A gente fica feliz, olha, pelo menos tem asfalto. Horrível! Quando a gente faz obra de engenharia, que a gente tem um trabalho muito simples, ele diz, olha, é mais fácil que colocar meio fio. E aí você anda ali como é o nome daquela avenida ali do Antigo Bom Preço, em frente à Polícia Federal, Buarque de Macedo. Walter Ananias. Pronto, você anda na Buarque de Macedo, foi feita recentemente uma obra milionária para o VLT, né, para aquele trem,
E olha o meio-fio que foi colocado ali. A baixa qualidade dos serviços que estão sendo feitos, porque não há fiscalização. Os serviços de engenharia foram destruídos tanto dentro da prefeitura quanto do governo do estado. Os serviços técnicos foram destruídos em todas essas gestões. E aí a gente vê os bairros hoje destruídos. Por que hoje a gente tem essa desgraça que aconteceu com o bairro do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto? Isso é culpa de décadas de abandono, décadas de conchavos, décadas de apadrinhamentos políticos. E as pessoas não fiscalizam nada, passam por cima. Há uma irresponsabilidade, e eu digo mais, essas pessoas que cometeram esse crime com a população de Maceió, elas devem ser punidas, devem ser responsabilizadas, devem ser chamadas à responsabilidade. A gente vai fazer mais um intervalo aqui, o último, e já volta para esse terceiro e último bloco do Com a Palavra, entrevistando o candidato escolhido pelo Patriota, Josan Leite. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios e neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais. Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você, respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto, é preciso estar presente. Correios, soluções que aproximam. A gente volta com este terceiro e último bloco do Com a Palavra, entrevistando o candidato escolhido pelo Patriota, o engenheiro Josan Leite, que agora no finalzinho do segundo bloco, como você falou, fez aí cobranças sobre a estrutura da cidade. Ele que é engenheiro, conhece bem dessa área. Só que, pré-candidato, há um aspecto também muito importante que ser considerado. Quando se fala em política, em intervenção urbana, obra de engenharia realmente é necessária obra estruturante, só que muitos dos problemas de corrupção que a gente tem visto estão em obras de engenharia. Porque é fácil, porque há muito interesse por trás das empreiteiras, tudo isso está na engenharia. E se esquece muito da área social, né? O que o governo do senhor, caso eleito, faria para esta área social? Como é que o senhor pretende abordar, atacar os problemas sociais que tanto afligem Maceió? Primeiramente, aí tem vários assuntos que você tocou aí que são importantes, né? Um deles é o seguinte, com relação a obras, existe uma politicagem muito forte, né? Na verdade, esses políticos ávidos, né? Eles ficam de olhos brilhando quando vê esses recursos para executar as obras, porque é de onde vem realmente mais recursos. Além de saúde, a gente viu aí os processos do Covidão, né? Educação, também se vê muito recurso federal. São dois pontos hoje muito importantes de serem trabalhados, precisam ser trabalhados. E a má gestão, a corrupção ou a incompetência de gerir é que tem feito com que esses recursos fiquem cada vez mais escassos, porque eles são muito mal utilizados, certo? E quando não são utilizados, a gente viu recentemente, o governo do estado de Alagoas devolveu não sei nem quantos milhões, eu não lembro mais os dados, mas antes da pandemia. Minha esposa trabalha na Santa Mônica e trabalha no município como médica. No início da pandemia não existia EPI. Ela tinha que comprar máscara para levar. E agora eu vou fazer uma denúncia real. Ela não gosta que eu fale isso, mas eu vou dizer.
Ela sempre comprou medicamentos. Ela e outros médicos se juntam para comprar medicamentos para levar para Santa Mônica, porque falta medicamentos. E eu vou fazer uma outra denúncia. Tem as testemunhas lá, é só ir lá. A quantidade de escorpião que chega dentro de um hospital maternidade. Chega e pega nos vidrinhos. Isso não é um descaso? E como é que um governador deixa voltar recursos? Volta milhões. Esse problema continua se repetindo da compra de medicamentos pelos médicos? Eu não perguntei mais para ela sobre isso. Até quando vinha? Não sei. Até o período do início da pandemia ainda estava assim. No início da pandemia não tinha equipamentos de proteção individual. Não tinha máscaras para as pessoas. Tinha que comprar. A gente comprou aqui e estava tudo fechado, para você ter ideia. Eu recebi até um amigo meu, que é dono de uma empresa de equipamento de segurança, soube, né, que ela estava sem esses EPIs, ele trouxe alguns desses equipamentos e aí eu entreguei para ela levou para lá. Teve também pessoas como a Kika Croniares, ela fez uma cotinha com as pessoas e começou a comprar esses equipamentos. A universidade começou a fazer os face shields, né, aqueles protetores faciais. Né? Houve realmente uma movimentação da sociedade para suprir uma deficiência que era do governo. E eu vou repetir, no ano passado, antes da gente ter esse problema do Covid, o governo devolveu o dinheiro da saúde, porque não teve competência de utilizar. Isso se repete, Felipe, dentro da prefeitura do mesmo jeito. A incompetência hoje administrativa, ela é generalizada, porque o que se favorece dentro da política são os conchavos, é o apadrinhamento. As pessoas são escolhidas para os cargos públicos, não pela competência, mas porque está ligada a A, B ou C. E é só ver, veja as escolhas dos vices. Todo mundo sabe, fulano de tal foi indicação de A ou de R, né? O outro foi indicação de fulano. É sempre dessa maneira. Nós nunca vamos buscar uma pessoa que seja competente para ocupar os cargos públicos? Em linhas gerais, sendo eleito, a gestão do senhor vai priorizar obras estruturantes, engenharia, a sua área social, saúde, educação? Muito bom. Todos os aspectos são importantes. Todos os aspectos. A principal coisa a se fazer para a área social é geração de emprego, geração de renda. Isso faz com que todo mundo consiga transformar as suas vidas, dar dignidade às pessoas. Tem uma frase que eu tenho utilizado comumente, Felipe, que é que Maceió precisa respirar o turismo. O que é que quer dizer isso? O ar que a gente respira tem que ser o turismo, porque o turismo tem que estar dentro de cada maceioense, porque é uma mola propulsora extraordinária. O turismo consegue movimentar toda a economia. O vendedor do churrasquinho, do queijo na praia, o caldo de cana, até os grandes empresários hoteleiros, toda essa cadeia é uma cadeia gigantesca de pessoas. E através disso também incentiva a parte de infraestrutura. O que é que a gente precisa para o turismo? A gente precisa de uma educação fortalecida. Isso também beneficia as pessoas. A gente precisa que o turista venha para cá e saiba que tem uma saúde pública que funciona. Isso é um impeditivo. A gente precisa que essa educação, ela incentive as pessoas a produzirem, a prosperarem. Ela não pode ser uma educação focada na ideologia. Ela tem que estar focada no crescimento do cidadão. Meu pai foi uma pessoa muito pobre, do sertão. A única coisa que fez com que ele mudasse a sua situação foi a educação. Eu sou filho de um pai professor e de uma mãe professora. A educação faz parte da transformação das pessoas. Ela precisa ser vista dessa forma. E dentro dos projetos sociais, além da geração de emprego e renda, que esse é o primeiro ponto fundamental. E como é que a gente vai fazer isso? Turismo é um ponto. Nós temos uma vocação extraordinária também na área de tecnologia, que ninguém sabe disso. A gente tem aquela região hoje de Jaraguá, passa um cabo ali de altíssima velocidade de internet. Ali já tem uma vocação para que a gente tenha um polo tecnológico.
a gente começa a atrair empresas de alto grau de tecnologia. Isso pode prestar serviço hoje, através da internet, a gente está vendo aí, até pela pandemia mostrou mais fortemente isso, né? Já existia isso, ela só deixou mais claro. Se trabalhar pela internet, se trabalhar em home office, né? Você trabalhar até aqui, ó, o celular. Então, um dos grandes projetos que a gente tem para Maceió, que a gente chamou, inclusive, Governo na Mão do Cidadão, é colocar todos os serviços do cidadão aqui, ó. Licenças, alvarás, marcação de consulta, isso é um outro absurdo que acontece dentro de Maceió, loteamento dos postos de saúde, precisa estar tendo vereador para marcar consulta, isso é absurdo. Cidadão, você vai marcar consulta aqui, ó, no seu celular. Ah, eu não tenho um celular, smartphone, não sei o quê. Não, mas na sua casa tem, alguém próximo tem. Você vai lá e marca e acompanha. E hoje em dia, diz que mais de 80% da população de Maceió tem aparelho celular. Então é fácil. Isso aqui é um instrumento que está à disposição das pessoas, a tecnologia está a serviço do cidadão e ela precisa ser utilizada. Além disso, Felipe, a gente tem um outro projeto também ligado à tecnologia que a gente chama de Smart Cities ou cidades inteligentes. O que é isso? É a gente colocar a inteligência dentro de todos os serviços da sociedade. A gente interligar tudo. Por exemplo, o que eu vou falar agora parece futurista, mas isso já existe, viu, pessoal? Você não sabe porque essa política velha não quer que você saiba que isso existe. Isso já existe no mercado e é fácil trazer para cá e é barato. A gente já tem monitoramento por câmeras. Se eu tiver um software inteligente, que é um programa de computador através da câmera, eu faço através dessa câmera vários tipos de reconhecimento. Da mesma maneira que o pessoal faz reconhecimento facial, eu posso reconhecer se uma lixeira, aqueles containers amarelos, estão cheios. É o próprio software, não precisa ter ninguém nem olhando a câmera. O software identifica que aquela lixeira está cheia, ela avisa automaticamente o serviço de limpeza pública. E o serviço de limpeza pública vai lá e retira aquele container. Então esse monitoramento ele pode ser melhor utilizado utilizando o software de inteligência. Aí digo mais, o software de inteligência ele tem capacidade de interpretar se um carro subiu a calçada, ele sabe, ali não é um lugar do carro estar na calçada. Se tem pessoas envolvidas, isso o software pode interpretar. Tem pessoas envolvidas e tem um carro na calçada. Há indícios de um acidente, automaticamente esse aviso já vai para o serviço de trânsito, já vai para a polícia, já vai para o serviço médico. Aí, nesse momento, alguém acessa essa câmera, verifica, realmente houve um acidente. Já está automatizado, a ambulância já segue para o lugar. Pessoal, veja a situação, a ambulância sai do local e durante todo o trajeto, os semáforos estão interligados no sistema, é tudo interligado. Quando ela vai passando, os semáforos vão se abrindo para que ela passe e chegue mais rapidamente ao local. Isso é uma cidade inteligente. Tem muito mais coisa para se colocar, mas somente para vocês terem ideia do que já existe de tecnologia à nossa disposição e que não é usado para o cidadão. Meu caro, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço muitíssimo, Felipe. Essa é uma oportunidade ímpar de a gente colocar para Maceió a verdadeira situação que está e onde é que a gente pode chegar. Isso depende de cada um. Como você falou, e eu repito também, compartilhem esse vídeo, convide as pessoas a participarem deste canal para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. Esse movimento de transformação de Maceió, esse movimento de mobilização de Maceió, ele depende da gente. Foi isso que nós fizemos para tirar o presidente da República que estava destruindo a nossa nação. Foi assim que a gente se mobilizou para eleger Bolsonaro. E é assim que a gente precisa se mobilizar para mudar verdadeiramente a política de Maceió, de Alagoas e do Brasil. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E com a palavra agradece, sobretudo, a você por nos ter acompanhado até aqui. Espero que esteja conosco no próximo programa. Este, com a palavra, vai ficando por aqui.